Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula. A gente vai falar hoje sobre os atributos de Deus. Mas antes da gente entrar nessa parte de atributo de Deus, eu queria relembrar um pouco com você o que a gente já falou até agora, para a gente não perder conteúdo e a gente seguir uma linha de raciocínio, tá bom? A gente falou até agora sobre o papel primordial da igreja. Qual que é o papel primordial da igreja? O papel primordial da igreja é batizar, perseverar na doutrina, ter comunhão, orar. O papel primordial da igreja é ter temor também, a gente precisa ter temor, né? É ser unânime com a visão do pastor, ser unânime com a visão da liderança. O papel da igreja é louvar a Deus, ou seja, adorar. Então esses são os principais, ou seja, os primordiais papéis da igreja. E quando eu falo igreja como um corpo. Isso foi assunto da nossa primeira aula e a base dessa aula foi Atos 2, tá bom? A nossa segunda aula foi sobre a adoração, sobre o que é adoração. Então a adoração ela é o quê? Ela é um estilo de vida, que você escolhe viver uma vida de adoração, ou seja, você escolhe ter o caráter de Cristo. A adoração ela glorifica e honra o nome de Deus. Através da sua vida, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é honrado. A adoração é o local onde o sobrenatural acontece. Através da adoração, coisas sobrenaturais podem acontecer na sua vida. Amém? E a adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Ou seja, quando você adora sabendo quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele é, a sua adoração se torna uma adoração espontânea. E é isso que a gente quer trazer para você. Fazer com que a sua adoração não seja mais uma adoração forçada, mas que com o conhecimento que você está adquirindo, a sua adoração seja uma adoração espontânea, seja o seu estilo de vida. Amém? E a gente vai seguir aqui para falar sobre a adoração autêntica, que foi o finalzinho da adoração da nossa aula. O que é autêntico? É aquilo que não é falsificado. Ou seja, adoração autêntica, a gente pode falar, se referir a ela também como adoração verdadeira. E a gente vai falar um pouco sobre a adoração verdadeira na próxima aula, que é a nossa última aula. Mas o que é autêntico é aquilo que é verdadeiro. Então, como que eu consigo fazer com que a minha adoração seja uma adoração autêntica, uma adoração verdadeira? É tendo consciência de que no momento em que eu estou adorando, Deus está ali. Ou seja, uma adoração verdadeira é uma adoração consciente. Uma adoração verdadeira é também quando eu reconheço quem Deus é, o que Ele é, o que a Bíblia diz que Ele é, o que Ele diz para nós que Ele é. Quando eu sei quem Deus é, o que Ele é, e quando eu sei que Deus está presente naquele local, no momento da minha adoração, a minha adoração se torna uma adoração autêntica. Amém? Então, eu falei aqui um pouco de tudo aquilo que a gente falou, e a gente vai entrar agora nos atributos de Deus. A gente vai saber profundo aqui o que Deus é, o que Ele diz para nós que Ele é, o que a Bíblia diz sobre Deus para nós, para que quando a gente for adorar, a gente adore em espírito e em verdade, ou seja, que a gente tenha uma adoração autêntica. Amém? Então vamos lá. Os atributos de Deus, você está acompanhando na tela aí comigo. Deus revela, ao longo de suas escrituras, várias dimensões de seu caráter. A gente falou sobre caráter, lembra? O caráter é aquilo que aflora quando você está sozinho. O seu caráter, ele aflora quando você está sozinho. Então, Deus revela, ao longo das escrituras, várias dimensões do seu caráter. Aquilo que chamamos de atributos de Deus. Tozer define atributos de Deus como tudo quanto Deus nos revelou como sendo verdadeiro acerca dele próprio. Tozer tem essa definição. Vou repetir aqui para você guardar. Tudo quanto Deus nos revelou como sendo verdadeiro acerca dele próprio. Ou seja, Deus falando dele mesmo, tudo que ele revelou falando dele mesmo é verdadeiro, sendo verdadeiro. Continuando aqui, a Bíblia menciona muitos atributos de Deus. Autoexistência, ou seja, Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Autoexistência. Existência eterna. Autossuficiência, ou seja, Deus é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Às vezes, em determinadas situações das nossas vidas, a gente olha para aquela situação e fala assim, eu não consigo fazer isso. Eu não aguento mais. Deus não. Deus ele é autossuficiente. Sabedoria é um atributo de Deus. Deus é sábio. Transcendência, fidelidade, Deus é fiel. Bondade, justiça, misericórdia, Deus é um Deus misericordioso. Graça, amor, soberania e entre muitos outros. Se a gente for abrir a Bíblia e for discorrer aqui sobre todos esses atributos de Deus, eu tenho certeza que nós ficaremos aqui mais de uma hora procurando e achando referências sobre tudo o que Deus é. Aqui são apenas alguns atributos daquilo que Deus é, mas esses atributos, quando nós conhecemos e quando nós sabemos quem Deus é, isso faz total diferença na hora da nossa adoração. Seguindo aqui no nosso slide, ele fala aqui, lá embaixo, se você acompanhar comigo, mas o atributo de Deus mais marcante, mais abrangente que ele revela é a sua santidade. Deus é santo na sua própria essência. Vou repetir aqui para você gravar. Mas o atributo de Deus mais marcante e mais abrangente que ele revela para nós é a sua santidade. Deus é santo na própria essência. O que está querendo dizer aqui? Que
além de todos aqueles atributos que são verdadeiros, que estão na Bíblia, além de todos aqueles atributos que nós sabemos que Deus é, ou seja, misericordioso, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, é um Deus bondoso, ele é autossuficiente, ele é onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, Deus é tudo isso. Só que o atributo que Deus mais valoriza é a santidade. Por quê? Porque Deus é santo na sua própria essência. E aí no próximo slide você vai acompanhar comigo aqui. Eu separei 2 versículos para você, falando um pouco a respeito dessa santidade de Deus. O primeiro é Isaías 6, versículo 1 ao 3. Que diz assim: No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e elevado trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Versículo 3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Vou repetir o versículo 3 aqui. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O que está dizendo aqui esse versículo? Que os serafins olhavam uns para os outros e diziam que o Senhor, Deus, é santo, santo, santo. E eles só repetiam isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E aí terminava, eles continuavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E lá em Apocalipse 4, no versículo 8, diz assim, acompanhe comigo no slide: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Existem vários outros versículos na Bíblia que falam a respeito da santidade do Senhor. Eu separei só 2 aqui para falar sobre esse atributo, o atributo da santidade. Então, quando a gente sabe quem Deus realmente é e o que Ele mais valoriza, a gente começa a pensar e a gente começa a entender o que Ele quer de nós. Ele quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade, mas Ele quer também que nós tenhamos uma vida santa. Por quê? Ele é santo. Sede santos, assim como eu sou santo. E aí uma coisa puxa a outra. Quando você tem uma vida de santidade, quando você busca essa santidade, e você entende, através dos atributos que nós lemos ali, tudo o que Deus é, e você começa a ter adoração como um estilo de vida, cara, aí as coisas começam a acontecer de maneira totalmente diferente na sua vida. E é isso que a gente precisa entender. Que a adoração, ela é sim um estilo de vida, mas sem santidade não adianta nada. Não adianta eu moldar o meu caráter, eu ter uma vida no sentido de escolhas, parecida com aquela que Cristo teria, eu buscar, eu insistir nisso, porque é difícil, a gente tem que buscar, a gente tem que insistir, mas eu não tenho uma vida de santidade. Assim como não adianta nada eu ter uma vida de santidade, mas uma vida de santidade só de fim de semana. Eu vou tocar no domingo, vou fazer um jejum aqui na sexta e no sábado, e aí segunda-feira, durante a semana, eu já fico mais de boa, já fico mais tranquilo. Não adianta nada você ser santo no fim de semana e durante a semana você não tem uma vida de adoração, você não tem adoração como estilo de vida. Então você entende o que é realmente a adoração? Quando a gente se trata de adoração e para quem essa adoração é feita, que é para Deus, o mínimo que nós temos que fazer é adorar em espírito, em verdade, e eu coloco aqui ainda, e em santidade. Então, a aula de hoje é nesse sentido. Examine-se a si mesmo, veja onde você está falhando mais, se é na adoração como estilo de vida, se é durante a semana, ou se a sua falha é na santidade. Quanto tempo faz que você não estuda a palavra? Quanto tempo faz que você não faz um jejum para mortificar a carne? A minha oração para você é essa: